Meus amigos e amigas, muito boa noite a todos. Com muita alegria, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um programa Escola da Fé, para trazer a você aquilo que é a sabedoria da igreja, aquilo que está no coração da igreja. E hoje eu tenho mais um presente para vocês. Vamos fazer aqui o programa hoje com Dom José Falcão, que vocês já têm visto aí pela programação da Canção Nova e outras oportunidades. O que nós vamos conversar hoje? Um assunto muito importante. Os dogmas sobre a Virgem Maria. Algo que muito católico tem dúvida, muito católico é influenciado negativamente, até por protestantes. Então, essa aula nós queremos deixar assim bem claro, né? E Dom Falcão vem aqui exatamente para isso. Vamos rezar, como nós fazemos sempre, pedindo, né, a graça, a bênção de Nossa Senhora. Pode rezar para a gente, Dom Falcão? Vinde, Espírito Santo, enchei Enche os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Dom Falcão, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez na Escola da Fé, já esteve aqui com a gente uma vez, e nós queremos hoje conversar sobre esse assunto tão importante, né? A Virgem Maria, né? Essa figura ímpar na história da salvação, aquela que Deus escolheu, né, entre todas as mulheres para ser a mãe do Redentor. Algo que ultrapassa toda a inteligência, né, toda a imaginação. E quando eu vejo o Magnífica de Nossa Senhora, ela dizer, ele olhou para a humildade da sua serva. A gente sabe que o mundo se perdeu por causa da soberba, né? De Adão, de Eva, de Lúcifer no céu, mas então Deus foi buscar uma nova Eva. Então, Dom Falcão, vamos lá. Convido o senhor, então, para desdobrar esse assunto para a gente. Podemos começar pelo dogma da maternidade divina? Sim. O Concílio de Éfeso proclamou Maria Theotokos, surgiu no Oriente, também Éfeso está no Oriente, mas na capital do Império Romano do Oriente, a antiga Bizâncio, depois Constantinopla, um patriarca chamado Nestório. Nestório, ele defendia que Maria Santíssima devia ser chamada mãe do Cristo, mas não mãe de Deus. Isto é, ela teria gerado a natureza humana de Jesus, porque Maria, segundo ele, e ele estava certo até certo ponto, Maria não é divina. Como é que você chama mãe de Deus? Toda mãe é mãe de alguém da sua mesma natureza, sustentava ele. Então, na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, tem ele a humanidade, e nesse sentido, sim, Maria é a mãe do ungido Jesus, mas da criatura, não seria mãe de Deus. Ele não compreendia o mistério da união hipostática. Jesus é uma pessoa divina. O momento da encarnação, a humanidade se une à divindade, duas naturezas numa única pessoa. Ele não tinha essa convicção. Então, ele negava que a pessoa de Jesus fosse divina. Ele centrava as suas atenções na natureza humana de Jesus. Então, olhando para a natureza humana de Jesus, ele diz, sim, Maria merece o título de mãe do Cristo, mas não mãe de Deus, porque ele não tinha essa clareza. E no Concílio de Éfeso foi professado... Seria a mesma concepção que os protestantes têm hoje, porque os protestantes não chamam Maria de mãe de Deus. Os protestantes que professam a fé na Trindade, obrigatoriamente têm que chamar Jesus de Deus. Porque o que é o mistério do dogma da Trindade? Um só Deus em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Portanto, a segunda pessoa da Trindade é Deus. A questão é,
como é que você sustenta que Maria, aquele que foi gerado no ventre de Maria é Deus, Deus encarnado, e não chama Maria de mãe de Deus? Para mim é difícil de compreender. Para nós católicos isso é inconcebível. Então veja, temos no concílio de Éfeso essa proclamação, isto é, em que consiste a maternidade divina de Maria? Maria não é deusa, não, é uma criatura que Deus escolheu desde o Ab eterno para ser a mãe do Verbo encarnado. No momento em que ela consente, aquele que vai nascer de ti é por obra do Espírito Santo, etc., etc., com o sim de Maria, a segunda pessoa de Deus assume a natureza humana no ventre de Maria, sem deixar de ser Deus, de sorte que tudo da divindade se une na humanidade, com a humanidade, sem divisão e sem confusão. Uma pessoa divina, duas naturezas, a divina e a humana. A divina, a plenitude da divindade está naquela pessoa que acabou de se encarnar, porque essa pessoa sempre foi Deus. E essa pessoa uniu na sua única pessoa tudo da divindade e tudo da humanidade, com exceção do pecado. E não, essa natureza humana não foi absorvida pela divina, nem se confundiram, nem, por outro lado, se misturaram, não se identificaram. Esse é o mistério da união hipostática. Maria é a mãe do Deus que se encarnou, pelo fato de este que se encarnou ter assumido a natureza humana dela. Essa palavra hipostática, eu sou físico, né? Na física a gente fala que existe um equilíbrio hipostático. O que é o equilíbrio hipostático? Quando você tem uma mesa sobre 3 pernas, é um equilíbrio, vamos dizer, estático. Você precisa, no mínimo, 3 pontos para você passar uma circunferência, por exemplo. Mas se você tem 4 pontos, é um equilíbrio que existe, mas que é diferente. Na teologia, como é que se explica esse hipostático? A palavra vem, a semântica, o hipostático, hipo vem de menos, né? Houve uma evolução nos primeiros séculos da igreja. Veja, persona é uma categoria em latim. Hipóstase. Hipóstase, houve um momento em que isso se identificava com pessoa. Mas hipóstase, com o passar do tempo, a igreja foi identificando essa realidade como natureza. Então temos em Jesus uma única pessoa. Claro que não é o momento aqui de nós discutirmos o conceito de pessoa na Idade Média, na escolástica e assim por diante. E a categoria pessoa aplicada a Deus, ela não pode ser entendida como nós entendemos. Isto é, o Senhor é uma pessoa e eu sou outra pessoa. Porque o Senhor tem, de fato, uma identidade psicossomática diferente da minha. Isso não pode ser aplicado a Deus. Então, hipóstase, em síntese, hipóstase é aquilo que nós entendemos por natureza. A natureza divina, eterna. A natureza humana, criatura. Em Cristo Jesus existe uma realidade criatural, que passou a vir à existência a sua natureza humana. E, portanto, se é humana, tem tudo o que o homem tem, com exceção do pecado. Portanto, Deus Todo-Poderoso, que se encarnou assumindo a natureza humana, portanto, coexistem na única pessoa divina tudo da divindade, capacidade de entender e de querer. E tudo da humanidade, capacidade humana de entender, capacidade humana de decidir. O monotelitismo defendia em Deus, em Cristo Jesus, só há uma vontade. Não, senhor, não, isso é heresia. Isto é, em Cristo Jesus há uma única pessoa, com 2 vontades, a vontade divina e a vontade humana. E 2 naturezas. Precisamente porque Deus tem vontade e Cristo é Deus, natureza divina. E justamente porque o Verbo encarnado tem tudo da humanidade, porque ele tem uma natureza humana, tem a capacidade, a vontade dele, que é própria da humanidade. Como explicar isso? É mistério. Não me pergunte, é uma pobre criatura, como é que se explica o mistério da união hipostática? Se eu conseguir explicar, vai deixar de ser mistério.
E eu não sou estúpido a ponto de dizer que eu tenho capacidade de explicar o mistério da união hipostática. Eu só vou até onde a igreja diz. Dogma da maternidade divina. Maria, mãe de Deus. Não é deusa, mas aquele que foi gerado durante 9 meses no seu ventre é o Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado eternamente, não criado, mas na sua pessoa encarnada tem algo que foi criado, que é a sua natureza humana. Pronto, o Concílio de Éfeso, né, colocou bem claro, ano 431, né? Eu tive a alegria de estar lá em Éfeso uma vez, né? Tem lá a Basílica de São João, né? As ruínas, está em ruínas, inclusive a Basílica onde houve o concílio, né? Foi lá. Está em ruínas ainda, Foi lá. mas tem até uma pia batismal lá ainda, né? É muito interessante. E diz a tradição toda da igreja aí que quando a igreja, o concílio proclamou Nossa Senhora Theotokos, Mãe de Deus, que o povo aplaudiu, né? Porque o povo já acreditava nisso, né? Aquela oração lá do século II, começo do século III, século II, debaixo da vossa proteção, no recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. O já chamavam de Theotokos, né? Subtum Presidium. É a oração mariana mais antiga de que se tem notícia. Subtum Presidium. E que foi encontrada no manuscrito lá, que os papirosos decifraram como sendo do ano 200, mais ou menos. E é interessante que era a época da perseguição romana, né? Sim. Da Alexandria, né? Muito bem. Então, Falcão, vamos passar para um outro dogma, que são 4, pelo menos, né? São 4, sim. Então, eu comecei pela maternidade divina, porque pela maternidade divina é que eu acho que aconteceram os outros como consequência. Santo Agostinho disse: jamais pensar que ela pudesse ter pecado, aquela que foi mãe de Deus. Jamais poderia ser escrava do demônio pelo pecado. Aí veio o dogma da Imaculada Conceição. Antes dele, temos o dogma da virgindade perpétua. O da Imaculada Conceição foi no ano 1854, pelo Beato Pio IX. Tanto é que 4 anos depois, em 1858, a Santa Bernadette Soubirous, ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Santa Bernadette nem sabia o que era isso, mas o pároco a quem ela, pela segunda vez, a primeira vez ele não acreditou, debochou dela, etc. Mas quando Nossa Senhora disse: eu sou a Imaculada Conceição, e ela transmitiu a notícia, ele ficou perplexo. Como é que uma menina analfabeta vai me dizer uma coisa dessa? Aí ele passou a acreditar. Pois bem, Imaculada Conceição, século XIX, e a 1950, com o venerável Pio XII, o dogma da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria em corpo e alma. Então, na ordem, nós temos maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção. A virgindade perpétua de Maria, portanto, Maria Santíssima Virgem antes, durante e depois do parto, digamos assim que a Igreja definiu, já há alusão a isso, no segundo concílio de Constantinopla, e outros concílios regionais e também ecumênicos vão retomar isso. Mas é aquela polêmica, digamos assim, intra-eclesial, de alguns bispos que sustentavam que do ventre de Maria Santíssima teriam nascido outros homens, outros filhos. A questão dos irmãos de Jesus, sobretudo, né? A questão mais de interpretação das Escrituras. Aí entram os apologetas, entra também São Jerônimo, ferrenho defensor da virgindade perpétua, Santo Agostinho também. Estamos na patrística, não é? Os padres da igreja mostrando que a palavra irmão em português é o resultado da tradução do adelphos em grego, e da palavra em hebraico, uma palavra que tem 10 ou 11 significados. Então, o que a Escritura chama de irmãos é preciso contextualizar, mas no que trata, quando a Bíblia fala, Marcos capítulo 6, os irmãos do Senhor, trata-se dos primos de nosso Senhor Jesus Cristo, dos parentes próximos de Nossa Senhora. Portanto, a fé da igreja, antes do parto, durante o parto e após o parto, a bem-aventurada Virgem Maria,
absolutamente virgem, intacta, intocável, incólume. Beleza. Dom Falcão, vamos para mais para o nosso primeiro intervalo, mas a gente vai continuar conversando sobre esse mesmo assunto aí. Espera aí que a gente volta já. Meus amigos, estamos de volta já com aí a nossa Escola da Fé. Eu quero mostrar a vocês aqui, estamos conversando sobre Nossa Senhora, os dogmas da Virgem Maria. Quero mostrar a você aqui 3 livros que falam de Nossa Senhora, que eu posso ajudar você a aprofundar. Tem muito mais, Canção Nova fez vários livros. Eu acho que você gosta de rezar o ofício da Imaculada, né? O pessoal do Nordeste é que gosta muito, né, Dom Falcão? Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores. Exatamente. Etc. Aí, quando eu comecei a rezar, eu não entendia nada daquela citação. Aí eu achei um livro, né, que explicava um pouco o significado. Aí eu quer saber, gente, eu vou publicar um livrinho explicando o ofício da Imaculada, né? Tem umas palavras, né? Por exemplo, ele diz Arca assim, do Concerto, Velo de Gedeão, Íris do Céu Claro, Favo de Sansão, Florescente Vara, isso etc. dá um programa inteiro, né? Dá. Mas então aqui eu encontrei algumas explicações e coloquei aqui, né? Então eu acho que é um livrinho que pode ajudar. O padre Gabriel Vilaverde escreveu um livro interessante, A Adversária da Serpente. A gente sabe que Maria é aquela que Deus destinou desde os primórdios, né, para esmagar a cabeça da serpente. É um livro edificante. Ele colocou como subtítulo O Auxílio de Maria no Combate ao Mal, realmente, né? E eu escrevi um livro, aliás, quem fez a apresentação deles foi em 1994, Monsenhor João Zabib, A Mulher do Apocalipse. Aliás, foi ele que deu esse nome. Eu queria colocar o nome As 12 Glórias da Virgem Maria, da Estrela. O padre disse, não, vamos colocar A Mulher do Apocalipse. Tudo bem, padre, está aí. O que é esse livro aqui? Essa explicação um pouco dos dogmas e também algumas devoções, né? Por exemplo, essa Medianeira das Graças, aquela que Deus escolheu para esmagar a cabeça, o culto a Maria. Lá depois eu quero perguntar para o senhor um pouco sobre isso. Mas, Dom Falcão, vamos lá, vamos continuar. O senhor estava falando da virgindade perpétua. Sim. A fé da Igreja professa que aquela que Deus escolheu desde toda a eternidade para ser a mãe do Verbo encarnado, Deus Todo-Poderoso dignou-se respeitá-la, não no sentido de que o ato sexual seja um desrespeito, mas em se tratando da missão única e irrepetível de Nossa Senhora, que ela não, aquilo que ela disse, como se fará isso se eu não conheço homem algum? Esse não conheço se refere ao presente, portanto, até aquele momento virgem, e também após aquele momento. Mateus capítulo 1, versículo 23, nós temos aqui uma frase que merece a nossa consideração. Mateus capítulo 1, versículo... E sem que ele a conhecesse, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Sem que ele a tivesse conhecido. Isso quer dizer, até aquele momento, ninguém tocou nela. A tradição da Igreja, compreendendo a missão única e irrepetível, a missão que Deus reservou somente para ela, levou o próprio São José a compreender que ela era um sacrário que não devia ser tocado no que toca, no que diz respeito ao ato sexual. Aqui está em Mateus capítulo 1, versículo 25, quanto ao futuro, quanto ao passado. Até aquele momento, como se fará isso se eu não conheço homem algum? Quanto ao futuro, e sem que ele a tivesse conhecido. São José não a conheceu do ponto de vista sexual. Conclusão: Jesus é o primogênito de Maria, mas é também o unigênito de Maria. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10, unigênito se identifica com primogênito. É o caso de uma mãe que só teve um filho. A mãe que só teve um filho, esse filho é primogênito e unigênito. Portanto, mãe de filho único é o primeiro e único. Unigênito foi o único gerado. Para nós, nosso Senhor Jesus Cristo, para a fé da Igreja, e nisso reside o dogma da virgindade perpétua, Jesus, filho único do ventre de Maria,
foi concebido por obra do Espírito Santo, nunca antes Maria Santíssima teve filho, nem após a concepção e o nascimento de Jesus. Nisso reside o dogma da virgindade perpétua. O que eu acho bonito, Dom Falcão, e eu valorizo muito isso, é que esses entendimentos, eles vieram, embora tenha sido proclamado só lá no concílio, né, Segundo o concílio de Constantinopla. já anos 600 e pouco. Estamos por aí. Vossa Senhoria agora me levou... Não tem problema. Tá bem. Eu só quero dizer o seguinte, antes disso, os santos doutores da igreja não tinham dúvida sobre isso, né? Eu me lembro de uma frase, essa frase eu acho encantadora, São Cirilo de Alexandria, que tem o de Jerusalém também, né? Os dois doutores da igreja, os dois doutores, os dois. O de Alexandria dizia, por que estranhar Maria poder ser virgem antes, durante e depois do parto, como diz Santo Agostinho, né? A luz não pode atravessar o ouvido de um lado para o outro sem quebrar o ouvido. Por que o verbo não pode entrar e sair no ventre da mãe sem rasgar as paredes? Boa, que perfeito. Coisa mais bonita, né? Também um deles, acredito que já é para Capadócia, acho que é São Gregório de Nazianzo, ele faz uma bonita comparação. O quarto também, né? Exatamente, Capadócia. São Basílio, São Gregório de Nícia e São Gregório Nazianzeno. São Gregório Nazianzeno utiliza aquela comparação bonita. No dia da ressurreição, Nosso Senhor, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo atravessou as portas, as paredes do cenáculo, sem causar prejuízo. Aquele que tem o poder de ressuscitado atravessar a parede sem causar dano nela, pode, sem dúvida alguma, atravessar o corpo da Virgem Maria e deixá-lo íntegro, como de fato a nossa fé professa. Virgem durante o parto. Nada da sua constituição fisiológica foi tirado, foi alterado. Aí, uma outra pergunta que o povo coloca. O parto de Maria, já que ela permaneceu virgem no parto... Durante o parto. Como é que foi o parto de Maria? Alguns santos dizem que não foi um parto com dor. Há alguma posição definida da igreja sobre isso? Não, é uma hipótese. Deixa alivre o uso da fé, vamos dizer assim. Eu emito a minha opinião. Foi um parto miraculoso, como foi uma gravidez miraculosa, portanto, eu opino, Maria Santíssima não sentiu dor no parto. Eu já li de santos que também disseram isso. Então, eu acho que, porque se a virgindade, o catecismo fala, né, não só não perdeu a virgindade, como ainda aumentou a sua integridade. Que coisa linda, né? O catecismo da Igreja Católica é o ensinamento oficial da Igreja. Com relação a isso, o catecismo não entra em detalhes. Perfeito. Mas, considerando, e o senhor, realmente eu já li em vários doutores, esta hipótese muito plausível, quando Deus Todo-Poderoso diz no livro do Gênesis, vamos ao livro do Gênesis, capítulo 3, multiplicarei os sofrimentos de teu parto, Gênesis 3,16. Bem, isso aqui é a regra? Mas eu costumo dizer de forma bem, talvez até infantil, quem faz a regra, faz também a exceção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos 3,23. É a regra? Mas a Imaculada Conceição é a exceção. Maria Santíssima é a exceção. Aquele que faz a regra, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, tem o poder de abrir uma exceção. Maria Santíssima é a exceção. A ave é cheia de graça. Se é cheia, nela não existe nada senão a graça. Portanto, não há pecado. Então, o que eu acho bonito é isso. Os santos, especialmente os santos doutores, né? Como o senhor citou aí, os santos da Capadócia, São Basílio, São Gregório de Nícia, eles já tinham essa certeza, né? Por isso que é muito importante a patrística, né? Depois a igreja, para eliminar qualquer dúvida, aí o Papa ou a igreja coloca como dogma, né? Mas há um entendimento já muito anterior, né? Podemos passar para um outro dogma? Pois não. Então, depois na sequência vem da Imaculada. Imaculada, sim. Aí vamos para o século XIX, 1854, o Beato Pio XI, exatamente. Em que consiste o dogma da Imaculada? Pio IX, 1854, Pio IX. O Beato, né? Beato.
Em síntese, as palavras da Constituição Dogmática dizem o seguinte, essas palavras. A bem-aventurada Virgem Maria, em previsão dos méritos de Cristo, foi concebida sem mácula. E na própria Constituição e ao longo de toda a sua vida, nenhum pecado pessoal foi cometido por Nossa Senhora. Mas o dogma da Imaculada, no momento em que ela foi concebida. Bem, esse dogma, ele precisou de tempo para ser, digamos assim, definido. 19 séculos. Voltemos um pouco no tempo, aquela disputa entre franciscanos e dominicanos. Santo Tomás de Aquino, grande doutor dominicano, o doutor Angélico, ele tinha certas reservas com relação a esse dogma. Ele não, mas eu vou explicar porque ele não aceitava. Ele não aceitava a explicação para justificar a Imaculada Conceição. Alguns, no seu tempo, diziam Maria Santíssima não precisou ser redimida por Jesus. Santo Tomás de Aquino, não. A redenção foi para todos. Foi para todos, também para ela. Do lado dos franciscanos, aí entra Duns Scotus. Duns Scotus. Beato, que foi o grande defensor da verdade da Imaculada Conceição. A fórmula em previsão dos méritos de Cristo ainda não tinha amadurecido. Mas Duns Scotus apresentou esses elementos, não é? Então, a racionalidade do dogma, a plausibilidade do dogma, a argumentação do dogma da Imaculada Conceição, em grande parte a gente deve a um franciscano, Duns Scotus. Pois bem, eu estudei no Angélico, que é a Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma. Meu mestrado e meu doutorado em Direito Canônico foi lá. E um professor ardoroso defensor do dogma da Imaculada, né? Sim, Santo Tomás de Aquino, ele, negando, acertou mais do que aqueles que defendiam. O que ele quer dizer? Bem, você não pode, para justificar o dogma da Imaculada Conceição, dizer que ela foi preservada porque ela não precisou da redenção de Cristo. Não. Precisou. Só que é essa fórmula aí que o Beato Pio IX utilizou não estava muito clara no tempo de Santo Tomás de Aquino. A argumentação não era apresentada para ele, mas Duns Scotus apresenta, clareou bem. Então a fórmula é essa: o sangue de Cristo vai ser derramado mais para frente, mas em previsão dos méritos de Cristo na cruz, esses méritos vão redimir Maria Santíssima na hora da concepção. Isso mostra que para Deus não existe o tempo, né? Não existe o tempo, existe, quiser, mas não se aplica a Deus, né? Exatamente. E se vai aplicar hoje uma coisa que na nossa história ainda vai acontecer, exato, é aquilo que um teólogo diz, não sei se é verdade, o Deus é um instante que não passa. Na cabeça de um matemático é muito difícil entender isso. A frase de Nosso Senhor, sem mim nada podeis fazer, ou ninguém vem ao Pai senão por mim, se aplica também a Adão, se aplica também a qualquer pessoa que viveu antes de Cristo e que partiu na graça de Deus. Se partiu na graça de Deus, foi pelos méritos de Cristo. Mas Cristo só viria a se encarnar 6.000 anos depois. Um momento. Se ele foi para o céu, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele foi para o céu, foi salvo pelos méritos de Cristo. Isso se aplica a quem viveu num passado remoto e a quem ainda vai vir à existência. Portanto, Nossa Senhora, em previsão dos méritos de Cristo, ela foi preservada da mácula primeira. Nisso reside o dogma da Imaculada. Quer dizer, ela foi redimida também. Foi redimida, lógico. Diferente só que de nós. Para nós, isto é, professor Felipe Aquino foi redimido quando foi batizado, sim, mas primeiro ele foi gerado durante 9 meses. A mãe do professor Felipe deu à luz. Depois de alguns meses, ou de um certo tempo, ele foi redimido. Portanto, foi redimido depois que nasceu. Maria Santíssima não, foi redimida no momento em que foi concebida. Não okay. Foi tocada pelo demônio. A mácula primeira não subsistiu nela, porque o sangue de Cristo a redimiu.
Porque o Santo a preservou. É o verbo utilizado por Pio IX. Dizem que até no Alcorão tem lá Maria, a única que não foi tocada pelo demônio. Que informação interessante. Meus parabéns, eu não sabia disso. No Alcorão? Por que eles respeitam muito Nossa Senhora? Ela é muito venerada por eles. A gente vai lá em Éfeso hoje, o senhor foi um santuário lá num país muçulmano, né? Completamente muçulmano. Eles, com aquelas informações do cristianismo que tem, diz que elas respeitam. Perfeito. Aliás, diz que até Calvino, que dava a virgindade de Nossa Senhora, já li isso também. Para mim também é uma surpresa. Até Calvino. Muito bem, estamos aí para mais um intervalo e a gente volta já para concluir essa reflexão. Já estamos no terceiro dogma, mais um intervalo para a gente conversar mais um. Falta Assunção. Ok, já de volta já, só um instantinho. Meus caros amigos, estamos de volta já com a nossa Escola da Fé. Hoje, presente para vocês, uma conversa aqui profunda sobre os 4 dogmas sobre Nossa Senhora. Já conversamos sobre a maternidade divina, Maria, Mãe de Deus, a virgindade perpétua e a Imaculada Conceição. Vamos conversar também sobre a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Mas antes eu quero lembrar você o seguinte, não esqueça que a Canção Nova precisa de você. A Canção Nova não tem propaganda de produtos, mas então a gente tem que fazer aqui o pedido para a manutenção da Canção, que não é barato. A Canção Nova tem hoje... exatamente, eu não sei, porque eu não estou mais no conselho da fundação, mas a Canção Nova, além dos mais de 1.000 consagrados, tem mais de 1.000 também colaboradores. Então, vocês imaginam, especialmente agora em dezembro, 13º, férias, não é brincadeira. Então, lembra aquilo que Jesus disse, quem for fiel no pouco, lhe será dado muito. O pouquinho que você dá para a Canção Nova vai se transformar em muito. Aqueles 5 pãezinhos e 2 peixes lá que Jesus multiplica, Muito bem. Dom Falcão, vamos lá. Antes da gente entrar no dogma da Assunção, eu queria ainda, pegando o dogma da Imaculada, que nós estávamos conversando aqui, engraçado, eu li um livro há um tempo atrás de um padre, esse livro foi publicado pela editora Paulina, dizendo que Lutero, ele amava muito Nossa Senhora, cantava o Magnífico todo dia, e que ele até mesmo não proibia imagens, ele deixava livre uso de quem quisesse. É isso mesmo? A Reforma Protestante foi que criou essa certa aversão à Virgem Maria? Há discursos publicados até em língua portuguesa de Martinho Lutero, altamente, digamos assim, elogiosos à bem-aventurada Virgem Maria. Ele tem um comentário ao Magnificat, sim, que foi publicado por uma editora católica. Eu não sei se é Vozes ou é Loyola. Eu vou chutar. É Loyola. Os discursos de Martinho Lutero a respeito de Nossa Senhora. Parece que o título é o Comentário ao Magnificat. Isso procede. Verdade. Surpreendeu-me bastante. Vim a ler depois de ordenado. No meu tempo de seminário, eu não sabia da existência disso. Existe sim, professor. Eu penso que essa certa aversão, que eles acharem que a gente meio que coloca a mediação de Maria substituindo a de Jesus. Não, é uma mediação subordinada, não substitutiva. Mas vamos lá. Dogma da Assunção. Também, pelo que eu já li também, lá na Antiguidade também já se acreditava, que Nossa Senhora foi ao céu. Havia até a festa da Dormitio. A Dormitio Maria, sim, ela é antiquíssima, tem uma basílica perto do Santo Sepulcro, na cidade de Jerusalém, sim, que é a Basílica da Dormição de Nossa Senhora. Há uma antiga tradição que identifica o lugar onde a bem-aventurada Virgem Maria passou os derradeiros anos de sua vida. Eu estive na casa de Éfeso, fui a Éfeso, é uma montanha muito bonita, segundo a antiquíssima tradição, aquela frase de Jesus em João 19, 27, eis aí a tua mãe e eis aí o teu filho, e o texto diz, a partir desse momento ele a recebeu em sua casa. Bem, São João deve ter ficado um certo tempo na Terra Santa com Nossa Senhora, provavelmente em Jerusalém, mas desencadeou-se
uma perseguição que é narrada no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, depois da morte de Estevão. E aí os cristãos se espalham. Tiago, né? Provavelmente foi nesse contexto que São João partiu para Éfeso. Aliás, no concílio de Éfeso, numa das atas do concílio de Éfeso, é dito que, segundo a antiga tradição, a bem-aventurada Virgem Maria viveu aqui. Então veja, qual foi o lugar onde Maria Santíssima deixou esta terra e partiu para o céu? Segundo a antiga tradição, aqui é a minha opinião, Éfeso, e não em Jerusalém. Por causa disso, e a partir desse momento, o discípulo a recebeu na sua casa. Ora, temos provas de que São João partiu para Éfeso, de onde ele fugiu quando Domiciano, dos anos 81 a 95, moveu uma cruel perseguição contra os cristãos, e São João precisou se ausentar e foi para a ilha de Patmos, onde teve as visões que redundaram no Apocalipse. Então, é certo que São João foi bispo de Éfeso. E se você conjugar esse dado histórico, que é reconhecido por Pápias, que é reconhecido por São Policarpo, bispo de Esmirna, que foi discípulo dele, São Policarpo. E nós estamos falando de primeiro e segundo século. Exatamente. Então, e com João 19, 27, é certíssimo que Nossa Senhora, quase certo, que Nossa Senhora foi com ele também, por causa da frase, e a partir desse momento o discípulo a recebeu na sua casa. E detalhe, ele está falando de si, porque o quarto evangelho foi escrito por ele. E é interessante que o túmulo de São João é em Éfeso também, né? Quer dizer, daquela basílica de São João em Éfeso. Ah, sim, temos uma basílica monumental, sim. Pelo menos quando nós tivemos, mostraram o túmulo dele. Sim, perfeitamente. Então, quer dizer, se ele morreu e foi sepultado ali... Maria Santíssima, se ela partiu antes dele, eu acredito que partiu para o céu, ressuscitada antes dele. São João morreu por último, porque a idade de Nossa Senhora já devia ser avançada quando ela partiu para Éfeso. Enfim, em todo caso, ninguém é obrigado a acreditar qual foi o lugar onde Nossa Senhora foi morar, mas por causa de João 19, 27, e a partir desse dia, o discípulo a recebeu na sua casa. É certo historicamente que São João foi bispo de Éfeso, portanto, por consequência, Nossa Senhora foi com ele. Agora, por que só em 1950, né, que o Papa proclamou o dogma, o Papa Pio XII? As verdades na história da igreja, elas necessitam de uma maturação. Tem um santo que me agrada muito, Vossa Senhoria sabe o nome dele, São Vicente de Lerrans. Ele escreveu uma obra chamada Communitorium. Communitorium. Pois bem, ele fala exatamente da evolução, da compreensão do dogma, que às vezes necessita de um certo tempo. Por exemplo, a evolução a respeito do número dos livros inspirados. Não foi da noite para o dia. A igreja precisou de tempo para definir a relação dos livros inspirados. Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vem a questão dos deuterocanônicos, dos protocanônicos do Antigo Testamento, dos deuterocanônicos do Novo Testamento, etc. E a igreja, sem pressa, vai amadurecendo isso com o consenso dos bispos nas diversas dioceses do orbe católico. Com relação a outras verdades, se aplica a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo: tenho muita coisa a vos dizer, mas não podeis compreendê-las agora. Mas quando o Espírito Santo vier, etc., ele vos levará à verdade plena e assim por diante. Então veja, Deus Todo-Poderoso, a verdade revelada foi fechada, a revelação positiva foi concluída com a morte do último apóstolo, foi fechado, por assim dizer, o cânon bíblico. Mas a definição, a compreensão, o amadurecimento a respeito da inteligibilidade da fé com relação a determinados assuntos foi preciso de tempo. Divindade de Jesus Cristo, ano 325, Concílio de Nicéia. Divindade do Espírito Santo, Concílio de Constantinopla. Maternidade divina, Concílio de Éfeso. Então, veja, as heresias são apresentadas, o debate se acende, os polemistas intervêm, os apologistas
apresentam seu raciocínio, os argumentos vão amadurecendo e assim por diante. O que se aplica a qualquer dogma nos primeiros séculos da igreja e nos demais séculos, purgatório e assim por diante, se aplica ao dogma da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria. A saber, a bem-aventurada Virgem Maria, no termo de sua peregrinação terrestre, foi assunta ao céu em corpo e alma. Pois não convinha que aquela que não conheceu o pecado, o seu corpo apodrecesse. Assim como não convinha, e de fato não aconteceu, que o seu filho, que não conheceu o pecado, o seu corpo conhecesse a corrupção. Isso é interessantíssimo, né? A igreja não tem nenhum sinal material da ressurreição de Maria e Assunção, né? Mas o Papa fala, foi revelado por Deus. Aí a beleza da tradição, não é? Que infelizmente nossos irmãos separados não acreditam, né? Mas como é que Deus, o Espírito Santo, assiste realmente? Aquilo que o senhor falou do João 16, 13, né? Quando vieram para ensinar-vos a toda a verdade. Quer dizer, então a tradição de 2000 anos é que possibilita essas coisas que não estão na Bíblia explicitamente, né? A definição de dogma é o que é um dogma. Um dogma, uma das formas de você definir o dogma. O dogma é uma verdade contida explícita ou implicitamente na palavra de Deus escrita, que a Santa Igreja define para crer por fé divina e católica. Vamos repetir? Dogma é uma verdade contida, explícita ou implicitamente nas Escrituras, que a Igreja proclama ou define para ser crida por fé divina e católica, de sorte que quem recusa o dogma, quem rejeita o dogma, comete um pecado mortal, comete heresia. Independente da gente não entender, né? Sim. Porque ninguém vai entender o mistério da Santíssima Trindade, mas tem que acreditar, se é católico. Ninguém vai entender aquele pãozinho consagrado é o corpo de Cristo. Exatamente. Aliás, a definição técnica de heresia é a negação de uma verdade definida pela Igreja ou a dúvida pertinaz a respeito dela. O que é dúvida pertinaz? Não é aquela de quem não sabe, mas quer saber de boa fé. Sim. A dúvida pertinaz é aquela em que você não compreende depois de ter visto, de ter compreendido, de ter tomado conhecimento dos argumentos a favor e por má fé você quer continuar a duvidar. A dúvida pertinaz. Aí é dúvida pertinaz. Pronto, tá aqui, temos um exemplo no Evangelho segundo João. Se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser o dedo no seu lado, se eu não tocar as suas chagas, não acreditarei. Aí Jesus aparece e diz, não sejas incrédulo. Isso é incredulidade. Portanto, ele duvidou. Aqui temos uma dúvida pertinaz, que caiu por terra quando ele disse, meu Senhor e meu Deus. Arrependeu. Sim, se arrependeu. É muito interessante. O que eu acho muito bonito é isso, né? Como é que a igreja consegue enxergar essas coisas, né? E ensinar para essas coisas que não é claro na Bíblia, não é? Mas atenção, tem muita coisa que não é clara na Bíblia. Você que diz que eu só acredito no que está na Bíblia, onde está na Bíblia que o número dos livros do Novo Testamento, 27, não menos nem mais? Onde está na Bíblia que quem escreveu o Evangelho segundo Mateus foi Mateus? Onde está na Bíblia que quem escreveu o Evangelho segundo foi São Marcos? Onde está na Bíblia que quem escreveu o terceiro Evangelho foi São Lucas? Onde está na Bíblia a palavra Santíssima Trindade? Você que crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cuidado, portanto, para não tirar a Bíblia dessa realidade chamada igreja. Ela nem foi a primeira coisa que a igreja fez, a igreja pregou. Muito tempo depois foi que ela escreveu. Primeiro, tradição oral, depois tradição escrita, tudo dentro da igreja. E isso daqui, para que fosse feito, precisou de 1100 anos, viu? O Antigo Testamento, para ser redigido, não caiu do céu pronto. Ele foi redigido ao longo de 1000 anos. Novo Testamento, pelo menos 70 anos, vamos colocar 100 anos.
para que esses livros fossem escritos. E muito tempo depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem definiu o número dos livros inspirados? Foi a igreja, muitos séculos depois. Bíblia, tradição escrita, palavra de Deus escrita, mas no princípio não foi a Bíblia, no princípio foi a pregação da igreja. Ide pelo mundo pregai, não ide pelo mundo escrevei. A Bíblia veio depois, na fidelidade, à pregação apostólica. E que eu acho muito bonito, né, é como é que a igreja vislumbra isso, claro, assistida pelo Espírito Santo, né, coisas assim que não é fácil da gente ver na Bíblia. Aí eu vejo a importância do magistério. Uma coisa que o Catecismo fala no parágrafo 890 é que Cristo deu ao magistério participar da sua infalibilidade, que coisa maravilhosa. Então, quando o magistério coloca... Pode os teólogos estudar à vontade, mas quem bate o martelo é o magistério, né? Não é o teólogo que está na frente do magistério, é o magistério que está na frente dos teólogos. Exato, como diz Jesus em Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ele conferiu poderes à igreja para falar em nome dele, para ensinar em nome dele, para interpretar em nome dele. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10,16. Eu acho fantástico, né? Essa estrutura da igreja, essa hierarquia da igreja, Papa, bispos, presbíteros e diáconos, já desde o tempo de primeiro século, Santo Inácio de Antioquia, e até hoje está igual. Que coisa maravilhosa. Olha, Dom Falcão, muito obrigado. Nós já estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer muito a sua presença aqui para a gente gravar esse programa. Se Deus quiser, vamos ter outras oportunidades. Quero só pedir ao senhor que encerre, né, com a sua bênção episcopal para todos que nos acompanham. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.